Bem-vindos ao nosso podcast. Cá entre nós, o papo aqui é terapêutico, sem enrolação, sem complicação, psicologia do dia a dia, aplicada e na prática. Eu sou Ellen Dalla e o nosso tema hoje é a jornada do herói, mito. O herói ele não é feito de atos incríveis, de feitos extraordinários. A gente tem uma impressão de que o herói é aquele que tem atos de coragem, mas não é isso. Qualquer pessoa pode ter um ato de coragem. Um vilão faz atos incríveis. O que diferencia um herói de um vilão não são os feitos extraordinários. Um herói, ele manifesta características específicas. E é isso que nós vamos entender melhor e falar como isso tudo funciona. Entender a jornada do herói do ponto de vista da mitologia é extremamente importante, porque a mitologia contém modelos, é como se fossem scripts que nós reproduzimos, mas ao mesmo tempo, se a gente quiser entender a mitologia de maneira literal, vai ficar confuso. Então, nós vamos entender o simbolismo que ela nos traz e o entendimento profundo que ela nos mostra a respeito da metáfora. É o símbolo que nos faz entender as representações que estão por trás dos mitos. Isso acontece porque a nossa vida toda é simbólica. A vida é formada de símbolos. Nós nos relacionamos e nos comunicamos por meio de símbolos, códigos, rituais, protocolos o tempo todo. Quando a gente quer expressar, por exemplo, afeto, a gente usa um beijo, um abraço, um afago. Quando a gente quer expressar gratidão, a gente usa uma flor, por exemplo. As fases da nossa vida são marcadas por rituais. O casamento é um rito, o enterro é um rito. E esses rituais, eles mudam inclusive o contexto da nossa expressão no mundo, até enquanto cidadão, o nosso registro legal como cidadão, a nossa identidade, o nosso estado civil. E falar de herói é falar da nossa própria vida, é falar de cada um de nós, porque crescer é um ato heróico. E os mitos, eles trazem para nós esse script, essas soluções. Os mitos são a expressão simbólica da nossa realidade. E os mitos, então, nos falam de coisas que a razão não dá conta de entender completamente. Quando a gente está falando do mito do herói, a gente está basicamente falando do caminho de evolução do ser humano. A gente está falando de uma jornada de aquisição de virtudes, de consciência. E nessa jornada desse caminho de desenvolvimento, de aquisição de virtudes, de consciência, a principal característica do herói é que o herói ele serve por amor. Os atos heróicos, eles estão desvinculados dos interesses pessoais. O herói não age em benefício próprio, ele age por uma causa maior. Não há heroísmo quando você age em benefício próprio. Em quase todos os mitos, o herói busca a aventura por causa de um chamado da alma e não por algo que ele quer, ou que ele goste, ou que ele apoie, ou alguma causa. O altruísmo é a força que move o herói. O altruísmo é a mola que faz com que o herói se destaque e mostre a capacidade além da média. O herói ele sempre se destaca na multidão. Mas esse destaque é por causa do altruísmo, é por causa de uma causa maior. Então, o herói ele se destaca da média por agir em contribuição a um propósito maior, movido por uma força que beneficia a todos. O segundo ponto é que todo herói ele precisa de um vilão. E é o vilão que determina o tamanho do herói. Não é o herói que determina que tamanho que ele quer ter.
É o desafio proposto pelo seu oponente que determina o tamanho do herói. Quer dizer, se você tem um grande vilão, aí você tem um grande herói. Porque simbolicamente é a definição entre luz e sombras. O vilão, na verdade, é quem faz a iniciação do herói. É ele que mostra para o herói que ele é um herói. Porque senão o herói não saberia, não teria consciência. E na vida é assim. Quanto mais você cresce, mais complexos são os problemas que surgem. E são esses problemas que exigem que a gente cresça e que a gente desenvolva habilidades. E que a gente viva superações. Quando você mais sofreu, foi exatamente quando você mais cresceu. Então, é necessária a presença do vilão, porque é ele que vai estabelecer as provas. E são as provas que vão nos fazer crescer. O crescimento produz sabedoria e sabedoria diz respeito à nossa capacidade de resolver problemas. O terceiro ponto é que todo herói tem uma arma. Todo herói tem uma virtude, tem um poder. Normalmente é um atributo que o herói traz que é capaz de resolver quase tudo. O herói tem uma capacidade de resolver as situações com aquilo que eles têm nas mãos. É como se ele trouxesse algo especial. Isso fala também dos nossos talentos, virtudes, de coisas que nós fazemos que se destacam da média, da capacidade que temos, do nosso potencial interno. Mas não adianta só eu ter uma arma, ter um potencial, um grande talento, se eu não tiver consciência disso. Se eu não estou consciente desse talento, dessa arma, desse potencial e do quanto eu sou capaz de manejar esse poder que eu trago, eu preciso ter consciência dos meus dons, dos meus talentos, daquilo que eu tenho à minha disposição, porque na verdade eu posso ter o talento que for para qualquer coisa, que se eu não me apropriar dele, se eu não usá-lo de maneira adequada, esse talento não vai ser útil para nada. Então um herói é aquele que em algum momento teve um vilão que fez com que ele despertasse, que ele se descobrisse um herói, que despertasse o herói dentro dele, e ele enfrentou o inferno proposto por esse vilão, e foi nesse inferno que ele descobriu o tamanho da capacidade, a descoberta da sua capacidade, e ele então coloca essa capacidade, esse dom, esse talento a serviço de um bem maior. Ele então serve por amor a um propósito coletivo. Uma outra característica dos heróis, principalmente do ponto de vista da mitologia, é que a jornada ela desperta o que o herói tem de divino. É por isso que na maior parte dos mitos os heróis são filhos de homens com Deus, e simbolicamente isso fala da nossa origem divina ou daquilo que é divino em nós. A nossa parte divina, essa essência, essa parte que em nós traz uma potência e também nos dá proteção. É essa parte mais profunda que desperta na jornada do herói. A jornada do herói também tem algumas características muito especiais. Uma jornada fala de um trabalho contínuo, diário e permanente, consistente. O primeiro ponto da jornada do herói é que o herói sempre traz alguma experiência marcante assim desde pequeno. De alguma forma, a vida simboliza a jornada que ele vai enfrentar. No dia a dia, o herói já manifesta de alguma forma algumas características peculiares. Ou ele tem algum tipo de habilidade, de sabedoria. Às vezes, desde a infância, essa sabedoria, esses talentos já são percebidos. O segundo ponto da jornada é que o herói é o tipo de pessoa que veio para ensinar. São pessoas que nasceram para a humanidade.
Por isso, apesar dos talentos, o herói também encontra muita resistência desde cedo. O terceiro ponto é que chega o momento e que a gente vai precisar decidir. Ou você vai decidir ser, viver o herói ou não. Porque a alma, ela clama por resposta e a gente tem que decidir ou seremos heróis ou não. Ou a gente atende ao chamado da própria alma, nesse ponto da jornada, pode até haver uma recusa, um retorno. É o momento que a gente decide a quem a gente vai servir. Ou vamos servir a nossa verdade mais profunda, que é o nosso verdadeiro mestre interior, a nossa autenticidade, ou vamos nos adequar a tudo que está aí e virar uma distorção, uma réplica mal acabada de nós mesmos. Passado esse primeiro momento de recusa, geralmente percebemos que não existe uma fórmula mágica, mas que nós precisamos assumir esse novo rumo que a vida nos propôs. E essa decisão envolve uma partida. A partida fala da consciência de que nós vamos abrir mão de muitas coisas, vamos atravessar alguns limites, trocar coisas talvez importantes por coisas que são eternas, perenes. Envolve o compromisso com o chamado da nossa própria alma, porque a jornada, essa partida, ela parece loucura para quem não tem uma alma de herói. Aí vem as provas, quando você decide então partir para a jornada, e aí vem as provas, problemas que a gente não sabe resolver. Falta alguma coisa para que a gente solucione. E é exatamente a prova que vai nos dizer quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para crescer, para completar a jornada. Mas os heróis, eles precisam descer lá no inferno, tem que entrar na caverna. Não tem herói que não experimente a morte, porque para deixar nascer o que precisa nascer, tem que deixar morrer o que precisa morrer. E são as provas de resistência, de persistência, que vão apontar o que deve morrer e vão apontar o que deve nascer em nós. Esse é o tempo da caverna, do desenvolvimento das habilidades, das competências. Esse é o tempo que nós estamos sendo treinados. Mas a jornada tem as provas e tem a prova, a grande prova. A grande prova é a descida ao inferno interior. Temos que descer ao nosso centro e lidar com os nossos instintos mais primitivos. É quando enfrentamos a nossa mente, a nossa razão, a lógica, quando precisamos nos lançar ao desconhecido, confiar. A nossa razão, a lógica, ela nos engana e chega um momento que precisamos confiar e nos lançar às adversidades. A grande prova vai definir se vamos cumprir a nossa missão ou não. Quando soltamos então a razão e mergulhamos no silêncio, então começamos o caminho de volta. Esse caminho de volta fala sobre perceber que ao viver situações difíceis, algo em nós se transformou. E agora você sabe que isso é definitivo, que você se tornou melhor, mais decidido, mais íntegro, inteiro. Você deixou ressurgir a vida após passar pelo inferno. E essa mudança é tão verdadeira, tão forte, tão purificadora, que esse é o retorno. O retorno a si mesmo é fechar o ciclo. A jornada do herói começa e termina no mesmo ponto, porque não tem a ver com ir para algum lugar. Ela acontece dentro de mim, dentro de você. O retorno fala de quando fechamos o mito. É quando você entende que pode reinar sobre si mesmo. E agora é a sua transformação que vai inspirar as pessoas. É a sua jornada que inspira, que motiva, que incentiva, que prova que é possível sim.
que com dedicação, esforço, introspecção, autoconhecimento, reconhecimento de forças e limitações, todos somos capazes de ter uma vida plena, gloriosa, feliz, apaixonante, só depende de você. O retorno, a volta para casa, simboliza a união entre o céu e a terra. A nossa união com o divino em nós. Nesse momento, você então é o herói da sua própria vida. Que bom que você ficou até aqui. Te vejo no próximo episódio.